Daí eu fui subindo, engateando, lá no último lugar, que não tinha mais lugar. E chegando lá, eu fiquei em oração. E olhando aquelas pessoas todas na cadeira, na cadeira, pessoas deitadas na cama. Eu falei assim, Deus, o que vai acontecer com esse povo? De repente ele entra. Quando ele entra, eu sei que muita gente fala mal dele, todo mundo tem defeito, mas conforme ele ia passando, as pessoas iam pulando da cama, pulando da cadeira de roda, e eu lá em cima, quando eu olhei para ele lá embaixo, eu fui curado. Meu Deus, que experiência. Curada. Daí foi quando eu lembrei, quando você intercede por alguém, tem alguém que é o Espírito de Deus que intercede por você. O Espírito Santo. E ele intercedeu por mim. Qual que é o melhor episódio mesmo, Milene? O próximo. Olá, seja bem-vindo ao podcast Eu Sou um Milagre. Meu nome é Emerson Nery, estou ao lado do amor da minha vida. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio 71, gravado aqui na Tizã, né? Glória a Deus, aqui na Tizã é o melhor lugar para você fazer o seu conteúdo. Você que está em São Paulo, no estado de São Paulo, qualquer lugar, venha para cá, venha gravar com a gente. E hoje é episódio especial, hein, Nery? É internacional aí, ó. E convidados que vieram de fora do Brasil. Olha só o alcance que a gente já tá aí. É um grande prazer receber o pastor Jorginho e a pastora Silvânia. Sejam bem-vindos. Pastor, e aí? Chegou bem hoje? A produção mandou lá um táxi pro senhor? Não mandou não, né? Deixou faltando dessa vez. Eu não tenho, dou muito esses tipos de coisa, ou de avião, de trem, a pé, o que acontecer, tá tudo em paz. Amém. E a senhora, pastora Silvânia, tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. É isso aí, vamos contar hoje as maravilhas que o senhor fez, né? É verdade. Vamos começar pelas damas, então? Vamos. Pastora, a senhora, como que foi um pouquinho a infância da senhora? A senhora já nasceu num meio evangélico? Sim, nasci no berço evangélico, né? Comecei a fazer a obra com 13 anos de idade. Meu Deus. Eu levava as crianças para fazer um trabalho na favela. Eu levava sozinha. Pegava as crianças da igreja e ia fazer um trabalho fora, que era lá na favela, né? Levava alimento, roupa que eles não tinham, né? Para servir aquelas crianças. E eu lembro uma época que, quando eu ia passando, pularam para me assaltar. Isso qual estado? No Rio? No Rio de Janeiro. Em Niterói. Niterói. E eu vi lá de dentro o chefão gritando: ela não toque nela. Ela é professora dos meus filhos. Ali, e dirigia o conjunto de crianças, dirigia a classe dominical das crianças com 13 anos de idade. Um chamado já desde o início. Desde o ventre. Desde o ventre. Da minha mãe. Eita, e o senhor, pastor Jorginho, o senhor também nasceu num berço evangélico? Não. Como que foi a tua infância? A minha infância foi turbulenta. Eu era uma criança terrível, bagunceira e sobrevivi, porque estou com 64 anos. Eita. Mas foi uma infância muito difícil. Meu pai é alcoólatra, minha mãe é uma mulher muito perturbada. Na minha casa tinha 2 religiões, tinha do espírita, que era minha mãe, e do meu pai, que era católico apostólico romano, vivente. Ele vivia a religião, Praticante. praticante. E o senhor, dessas duas linhas, o senhor foi mais para qual lado? Olha,
Eu comecei no romanismo, o meu pai ser católico, nós pequenos íamos à missa com ele, fiz a primeira comunhão, depois eu parti para o espiritismo, e do espiritismo para o candomblé. No Candomblé. Adolescente já era do candomblé. Ficou muito tempo no Candomblé. Fiquei alguns anos. Alguns anos. Eu não conto os anos porque passado é passado. Já foi consumido isso aí. Não vivo de passado, eu vivo do presente em Cristo Jesus. Mas eu me lembro que eu era do candomblé, raspei a cabeça para o orixá, que era o pai da doença, para ter cura. Interessante que no candomblé tem o pai da doença, das chagas, que era Obaluayê. E eu raspei Obaluayê para ter saúde. Porém, nunca tive saúde nenhuma. Eu vivia uma parte da minha vida internado em hospital psiquiátrico do Rio de Janeiro. Eu era conduzido, vivia a maior parte internado e só me mantinham com sossega-leão. E conheci o candomblé, tive uma pequena melhora e vivi no candomblé uma vida muito presa, muito encadeada pelo sistema deles. E eu era proibido comer muita coisa. Então eu tinha medo de pegar muita coisa, que uma vez eu comi uma fruta e me fez muito mal. E minha mãe ama caranguejo até hoje. Minha mãe tem 85 anos e ama caranguejo. E a minha mãe, quando eu comia caranguejo, eu ficava de longe, nem perto eu chegava. Quando eu conheci o poder da palavra de Deus que liberta o homem, que diz, se ainda comesse alguma coisa mortífera, dano nenhum lhe faria, a primeira coisa que eu pus em prova é comer caranguejo. E eu como caranguejo há 45 anos. Que vai. Eita. Então eu passei o tempo no candomblé, mas um dia eu visitei uma amiga minha, fiquei um tempo fora de casa, preparando filhos de santo, que já era Yalorixá, de um terreiro. E quando eu voltei para casa, fui visitar uma amiga minha. E essa minha amiga, ela era muito louca, mas eu tinha ela como se fosse uma mãe minha. Mais do que a minha mãe. Eu tinha mais amor dela. E quando eu cheguei lá, não tinha cigarro, não tinha bebida, não tinha palavrão, não tinha briga. Tinha uma paz, uma harmonia. E eu perguntei a ela, dona Nilceia, o que houve com a senhora? E ela me respondeu, eu agora tenho Jesus na minha vida, eu e a minha família. Ela era lá frequentava a religião lá com você? Não no mesmo lugar, Não no mesmo lugar. diferente. Certo. Aí eu achei aquilo muito interessante. E eu fui até, e falei, eu quero ir hoje na sua igreja. E eu era uma pessoa totalmente opressa. Eu reiava obrigações das encruzilhadas de dia, subia na igreja católica da minha cidade, todos de branco de caçar, tabuleiro da cabeça com a caçapa Oxalá me dá paz, e eu não tinha paz. Mas eu encontrei uma coisa ali que eu nunca vi em lugar nenhum. Paz. E a Bíblia diz que aqueles que têm Cristo têm a paz que excede a todo entendimento. Aí quando foi perto do horário do culto, ela foi da minha casa me buscar. Eu cheguei da igreja, era do bairro, todo mundo me conhecia e todo mundo ficou de olho aberto quando eu entrei. E eu entrei, sentei-me
E comecei a prestar atenção no culto. E eu sou muito observador. Muito observador. Eu observei tudo decorrer daquele trabalho. Lembro-me que cantou um hino muito lindo e que até hoje eu não me esqueci. Já achei uma flor gloriosa, entre mil mais beleza terá, a rosa de Saron preciosa, que brilha em todo lugar, no vale de sombra da morte, na altura de glórias e luz. Esta rosa será minha sorte, precioso para mim é Jesus. E aquele hino entrou no meu coração. E o pastor naquela noite pregou sobre Elias, o profeta Elias e os profetas de Baal. E pregou, mas por eu observar, teve um tópico da pregação que me chamou a atenção. Ele disse, porém, os profetas de Baal cortavam-se e se retalhavam entre si, e Baal não responde. Meu Deus. E aquilo viu o meu corpo, que eu tenho mais de 70 costas do corpo entre navalha, eu me retalhei todo de gilete, e também tem navalha quando eu fiz o santo. Meu Deus. E quando eles fizeram um apelo, eu fui à frente, aceitando a Cristo Jesus como meu Senhor, meu Salvador, meu Redentor, meu Remidor, meu amigo, Amém. incomparável. E aceitei Jesus como Salvador. Fui para casa. Eu não dormia. Qual o motivo? Eu tomava um preguitil de 100 miligramas. Antes desse dia, você já não dormia? Eu não dormia. Naquela noite eu dormi, foi a noite toda. Glória a Deus. E durmo até hoje. Glória a Deus. E dormi. Quando acordei, eu não era aquele Jorge daquele domingo. Na segunda-feira eu era outra pessoa. E como foi a repercussão das pessoas que te conheciam? Porque começou ali um processo de transformação. Vou chegar lá. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Aí eu acordei. Pela primeira vez eu me reconheci quem eu era, Jorge, porque até ali eu não reconhecia a minha identidade. E eu me reconheci e fui do candomblé, peguei tudo que era do tal do santo lá e mandei queimar tudo, destruir tudo. E começou uma jornada. E as pessoas que me conheciam do candomblé, muitos vieram para Cristo. E a família também, A sua família. porque ali não era uma coisa qualquer. Ali era um milagre, Uma transformação que uma impacta. transformação radical. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu conheci a Cristo e comecei a jornada, caminhada muito difícil, Mãe, porque naquele tempo o preconceito era muito grande. E eu tinha vindo de uma vida de homossexualismo muito forte. Eu fiz vida de travesti no Rio de Janeiro. Então era muito forte e era muita rejeição nas igrejas, os pastores, os irmãos. Mas Deus me deu paz e me deu mães. Tem um pastor do Rio de Janeiro, em Teresópolis, chamado Biraci Xavier, que naquela época não tinha terapeuta, mas ele foi meu terapeuta. Ele me tratou quando eu fiz seminário. Tem uma mulher chamada Antonieta Rosa, da igreja do Silas Malafaia, que ela foi uma mãe a qual eu assisti o trabalho deles muitos anos e fui até membro
da igreja do pastor, que era antes do Silas, que é o sogro dele. E eu permaneci, me tornei um cabeleireiro de nome do Rio de Janeiro, me tornei cabeleireiro Missibarg, Rio de Janeiro, e tive uma profissão bem sucedida. E um dia eu fui numa loja em Niterói, chamada Loja Desperta Brasil. Quando eu cheguei nessa loja, sempre a segunda-feira que eu não trabalhava, eu ia lá comprar disco, que era vinil, e eu ali naquela igreja, naquela loja, eu vi uma moça sentada no canto e ela olhou para mim. Quando ela olhou para mim, o meu coração disse: essa será a sua Nasci na lata. lata. Deus, quando faz, ele faz tudo perfeito, Amém, eu creio. sabe? Casamento não se corre atrás. Hoje está todo mundo correndo atrás de casamento através de sites, essas coisas. Sim. Quem conhece a Cristo espera nele, porque o melhor de Deus vem para nossas vidas. Amém. E eu vi aquela moça, batemos papo, fui bater um cinema junto. Nunca mais eu vi. Voltei da loja, ela estava na mesma mesmo, era o cantinho predileto dela. Aí ela namorava um rapaz já em casa, e eu falei que queria namorar com ela, ela falou que namorava. Aí eu tinha uma amiga que tinha uma florária, e eu liguei para ela para mandar a melhor corbélia de presente para ela, e falei com ela: eu te dou um prazo para você mandar esse cara embora. É mesmo? E ela mandou, e eu já fui na casa do pai dela, para não pedir só para namorar. Mas fui pedir para namorar e já marcar o casamento em 3 meses. Meu Deus, a história da semana passada, né? 3 vezes. Aí, porque o da semana passada era 6. Aqui já foi. Já foi para 3. Namorei, noivei e casei em 3 meses. São os meses. São 39 anos, 3 filhos, Tiago 38, Felipe tem 35 e o Joabe 32. Eita. E eu posso dizer que esse Deus, ele é poderoso. E confirmou no coração dela também, que ela aceitaram. Nós sabíamos até que o primeiro filho seria homem, que Deus nos deu o nome que era Tiago. Me mostrou. Pastor. E eu vivi a vida, fui consagrado a pastor pelo Santo Ministério, Da Madureira? Já era Madureira ou não? não, da CGADB. São Cristóvão. Quem me consagrou foi o pastor Túlio Barros. São Cristóvão. Eu era de São Cristóvão, da Convenção Confradese. E passou esse tempo, e há 7 anos atrás, eu fiquei doente, muito doente do fígado. Eu descobri que tinha uma hepatite crônica e uma cirrose crônica. E também descobri que eu era soro positivo HIV há anos. Só que nunca se manifestou. Porque o meu hematócrito e a minha imunidade era muito alta. Mas eu tomei um remédio para poder emagrecer. E ela derrubou o hematócrito e derrubou toda a imunidade. A hemoglobina. Todas as doenças que estavam escondidas deu as caras de uma vez só. Meu Deus. Eu me tratei, morri, vivi por muitas vezes. E uma vez eu estava na minha casa, eu senti que naquele dia eu ia ser levado pelo Senhor. E o telefone meu tocou e era um amigo do Rio de Janeiro, chamado Jorginho de Xerém.
E ele disse bem assim: estou ligando para você, porque a morte está no seu portão. E o Senhor está repreendendo e lhe trazendo vida. E na mesma hora eu me recompus, fiquei melhor. E fui lutando, voltei para Lisboa, onde eu moro. E lá o Hospital Santa Maria, em Lisboa, me abraçou. E passei a fazer um tratamento intensivo, que no princípio foi horrível, que me dava alta depressão. Eu ficava muito irritado à toa, sabe? É uma coisa sem explicação. Mas eu posso dizer que até aqui me ajudou o Senhor, Glória a Deus. que eu estou vivo, Amém. estou de pé, trabalhando com uma pessoa que eu amo, que é como filho para mim, chamado Pastor Jairo Baianes, da AD Alfa, a que eu trabalho há mais de 15 anos, se não me engano. Amém. E sou feliz, porque estou do lado aqui da minha mulher, da bênção que Deus me deu, sabe? E estou tocando a vida Amém. e deixo o rio correr até o dia que Cristo quiser. Verdade. Glória a Deus. Ei, Elaine, que história forte, hein? O senhor acha que o maior milagre que o senhor viveu foi o da salvação? Sim, porque a cura passa. Tudo passa. Mas aqueles que estão em Cristo permanecem para sempre. Amém. Então, meu maior milagre não foi cirrose de fígado, nem o HIV se neutralizado. Hoje eu sou um homem sadio. Nada disso é tão importante para mim. Mas o dia que eu conheci ao Senhor, Ô, glória. e outra coisa mais linda foi o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. Que quando eu desci a água mais, e que eu subi, já subi falando em novas línguas, cheio do poder de Deus, que até hoje está em mim. Então isso foi a coisa mais maravilhosa que me aconteceu. Glória a Deus. Depois disso, na vida circular, foi o meu casamento e os meus filhos, que eu sou apaixonado. Sabe? Eita, Desce, tudo passa. é verdade. Então, o senhor falou algo muito importante agora, né? O milagre maior não foi a cura do fígado, mas a sua nova vida, né? Você renascer em Cristo. Sim, sim, E as coisas se fizeram todas novas. sim. Agora eu quero perguntar à pastora Silvânia se ela lembra desse dia aí da loja de disco, né? Saca? Se ela lembra desse dia da loja de disco? Sim, com certeza absoluta, né? Assim, foi um casamento que muitos foram contra. Até o pastor da igreja que eu congregava com meu pai. Por quê? Calma. Por quê? Pessoal. Segundo, ele é o vice-presidente da igreja. Agora, Por Por quê? quê? Porque eu era mais mulher do que ela. é verdade. Eu era muito mais feminino do que ela, Sim. sabe? Então, há 39 anos para trás, era uma coisa assim berrante. A gente saía junto, Meu casamento, sorriam. foi debaixo da unção do poder de Deus, Sim, sabe? O povo falando que disse, falava em línguas. ele casou e falou assim, tá acontecendo um grande milagre aqui. Ah, no casamento. E mais uma coisa, irmão. É, O diabo dizia para mim que eu não ia ser homem, tentava te enganar. que eu não ia conseguir ter relação com ela, não ia ter lua de mel, que eu ia destruir a vida dela. Mas ele se enganou e quebrou a cara. Primeira noite eu fiquei grávida. Já deu um spoiler lá, ó. A primeira noite ficou grávida, sabe? Eu me apaixonei. Aí é loucura isso, só. Aí é loucura. É mesmo, pastor? Na primeira noite. Ficou grávida. Fiquei grávida. E aí nasceu depois o Nasceu o Tiago. Tiago. Meu Deus do céu.
E aí a senhora persistiu ali, Eu assisti, assim, foi uma luta, assim, muito grande, porque o pastor da igreja queria que eu casasse com o filho dele, né? E eles me viam, assim, como a obreira mais dedicada à obra, né? Minha mãe era, assim, uma mulher mesmo de Deus. De oração, né? Meu pai era um exemplo para mim. Ele passava 3 horas estudando a Bíblia. Não era só lendo. Ele estudava e nos ensinava, né? Ele também não queria, né? Porque, como ele disse, ele era mais feminino do que eu, né? E a gente andava junto, as pessoas ficavam rindo, mas eu sabia que aquele nosso casamento era de Deus. Sabe, como sei até hoje, Sim. né? Uma coisa interessante, desculpe te cortar, meu sogro falou bem assim, se esse cara vir aqui, eu vou dar uma costa dele. E ele dava mesmo. Ainda dá. Aí o Senhor falou com ele em sonhos, José, não se meta nesse negócio. meu Deus. Não, e eu sou assim muito de perguntar ao Senhor se Ele está nesse negócio. E um dia eu sonhei, minha irmã viu, eu vi, em sonho, eu vi a minha irmã segurando um menino, e essa criança era minha. Eu falei, então é de Deus. Veio a confirmação. Veio a confirmação do Senhor. E foi aí que eu falei assim, agora vou lutar contra todo mundo. É isso que eu quero. Que a Eu vontade tomei, do Senhor seja sobre a sua vida. sim, eu tomei atitude. Tem que ser como o Senhor quer, não como eu quero. E a senhora foi uma mulher de coragem, porque muitas poderiam ter se E acovardado. era assim, quando nós casamos, ele colocava cada salto desse tamanho. Ainda tinha mania de colocar roupa branca às sexta-feira, tá? Uma bolsa do lado. Eu dava o braço para ele e a gente ia. E eu via as pessoas rindo. E eu não ligava, nunca liguei, sabe? Só comecei a orar. Senhor, liberta, 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 transforma. Eu preciso que tudo transforme. O andar dele, o falar dele, o gesto dele, as roupas dele. Eu não posso fazer nada, mas tu podes. Um dia ele chegou em casa, pegou as bolsas, começou a tirar as roupas, jogar tudo dentro das bolsas, sapato. Eu falei, glória a Deus, aleluia, Jesus. Que a sua boa obra. O salão que eu trabalhava é um salão de elite. Né? Então você trabalha com elite, fazia muito modelos, você precisa estar atualizado da moda. Sim. Você induz a moda à mulher, sabe? Então eu estava dentro daquele mundo ali, sabe? Até que o Senhor me tirou desse mundo. Tinha uma libertação muito grande. E Uma libertação muito sim, eu tenho um testemunho lindo. Um dia, porque nós fomos parar no quarto da casa dos meus pais. E foi uma luta, assim, muito grande, né? E teve uma noite que eu ajoelhei e falei com o Senhor, eu quero te ver, quero te conhecer face a face. Abraão conheceu, eu comecei a falar com o Senhor, as pessoas reivindicar, né? conseguiram. Comecei a falar com ele, eu preciso saber ter a maior intimidade contigo. E de repente, eu comecei comigo é sempre assim, à meia-noite, quando foi quase 6 da manhã, eu via que algo que é intransponível. Ele ia muito além da minha imaginação. E a altura dele ia embora, subia o teto e ia embora. Foi quando eu gritei, para, porque eu vou morrer. Agora eu sei e te conheço e tenho agora intimidade e relacionamento contigo. Meu Deus. Sim, Você estava sozinha nesse dia, não? Nessa oração? Tava com o Jorginho também. ele estava na cama, eu ajoelhado.
porque eu falei assim, Senhor, a luta é muito grande e nós precisamos de Ti. Eu preciso de Ti. E o Senhor agiu naquela noite. E é tão interessante que ele teve HIV, eu não peguei HIV. Eu não tenho HIV. Deus, Meu Deus. Nem meus filhos têm HIV. E o mais lindo de tudo, que quando eu descobri que foi eu que descobri, lá em Portugal, levei ele para um posto, ninguém queria atender ele. deixa eu explicar por quê. Porque eu tive candidíase da garganta no tratamento do fígado. E fiz o exame, deu. Quando eu cheguei em Lisboa, uma pessoa me ligou e disse, Jorge, não tem candidíase? É que tem HIV. Você já fez o exame de HIV? Eu disse, não, porque você nunca fez. Porque eu não sou promíscuo. Uhum. Eu não tenho uma vida dupla, doida. O que eu vou fazer? E quando eu fiz, deu positivo. O chão cai, né, pastor? Ou não, para você? Irmão, olha só. Receberia eu o bem do Senhor e não mal? Disse Jó. Tudo que Deus permite, Ele tem um propósito. E eu disse, Senhor, muito obrigado por tudo. Agora me dê a tua graça para me suportar. Eu estou pagando o preço de um erro. Então não tem desculpa. Só me dê sua força. Foi minha oração. Sim. Eu estava no Lac de Geneve, na Suíça, andando e conversando com Deus. E eu acho que as pessoas servem a Deus por amor próprio, por aquilo que Deus pode fazer por ele, não por aquilo que Deus é para ele. Então Jó disse, receberia eu só o bem e não o mal? E eu recebia aquilo numa boa e não mostrou minha fé, não me afetou em nada, eu continuo crente em Cristo Jesus. Mas quando eu estava morando lá, nessa ocasião, Deus mandou eu renunciar à minha profissão, que Ele ia abrir uma porta para mim. E eu, no dia da renúncia, eu fui ao Centro Evangelístico Icaraí, CI, que na época o presidente da DONEP era seu Custódio Rangel Pires, hoje é o Tobi Regis Cunha, que é o genro. E nesta época que eu entrei e sentei, que eu ia dar uma palavra, seu Custódio entrou. E Deus disse, ele é a porta. E naquele mesmo dia eu viajei com ele para Teresópolis. Um homem de uma fé, de uma vida com Deus incomparável. Eu cresci e aprendi muito com ele e com a filha dele, Rosânia Rangel Cunha. E eu larguei tudo, irmão. Eu morava num quarto dentro de um bequinho. Era um quarto muito precário. E os móveis que eu tinha, eu dei tudo. Fiquei sem nada. Porque Deus falou que daria uma casa para mim. As pessoas me chamavam de maluco. Diziam que eu era totalmente doido, que eu queria largar ela para voltar para uma vida promíscua do passado. E para a glória do Senhor, eu tenho minha casa no Rio de Janeiro, que o Senhor me deu e mobiliou. Uma casa com 3 andares, com 3 suítes, sabe? Com garagem, com 2 salas, minha própria de papel passado, que Deus não empresta a ninguém. E falou que me daria a segunda casa. Tô sentindo o cheiro de São Paulo, sabe? E de Alphaville. Ah, glória. Meu coração tá muito aberto. Se o Senhor quiser, Tô aqui. eu estou aqui pronto para largar a Europa depois de muitos anos e sentar aqui onde eu vou, aqui junto com a Deal, com o pastor Jaime. Amém. Amém. Glória a Deus.
E ela, irmão, Mas aí a primeira dama vem também? ela foi É. uma mulher de um equilíbrio. Porque, em primeiro lugar, ela não tinha nada. Eu que fiz o casamento, eu que vesti ela para casar, eu que comprei o vestido de noiva, eu não tinha nada. Ela passou a ter tudo, porque um presente de casamento foi um guarda-roupa completo e novo. E, de repente, tudo aquele mundo lindo dela, do nosso apartamento, acabou. Mas não acabou porque eu tinha dívida, que eu devia a ninguém. Não. Deus mandou o devorador lá em casa, tudo começou a quebrar. O tratamento, né? Terminar agora a minha parte. Isso. Quando eu estava orando, que eu queria conhecer o sobrenatural de Deus na minha vida. Essa é a palavra certa. O Senhor perguntou para mim: você quer status ou a salvação dele? Ele estava deitado na cama. E foi quando eu disse ao Senhor: eu quero a salvação dele. Status eu não quero. Porque status pode vir a acabar, mas a salvação dele, Sim. é tudo que eu desejo. E foi o que o Senhor fez. Quando nós estávamos morando no apartamento, porque eu costumo dizer que Deus avisa antes, tá? Ele avisa antes. Um dia o Senhor me levou na sala, no quarto, na cozinha, no banheiro, e disse assim: você está vendo tudo isso? Eu achava assim, ninguém entende como que Deus fala, mas Ele fala comigo. E eu disse: estou vendo. Ele disse: pois é, vou tirar tudo de você. Já preparou antes. Vou tirar tudo de você. E eu disse: amém. Eu não sei, eu creio que na época eu avisei o Jorge que o Senhor falou que ia tirar tudo de nós. Fala comigo. E Ele tirou. Me levou para dentro do quarto dos meus quartos, né? Quarto na casa Dos meus pais. E assim, eles ainda tinham, minha mãe não, mas meu pai tinha, assim, ele não queria que eu casasse com o Jorge. Então, na verdade, a filha que ia para todos os lugares com ele, para todas as congregações, ajudava ele a dirigir a congregação, entendeu? De repente, casou-se e não podia mais caminhar com ele, entendeu? Daí ele ficou com aquela briga com o Jorge. Foi um pastor Jorge, aliás, tenho que consertar isso. Daí ele ficou com aquela intriga, e que foi chato, né? Sabe? Eu ter que viver. Eu fiquei no meio dos dois. Do meu pai, que amava demais. Jorge, porque era meu esposo. E que eu tinha que cuidar, porque o Senhor falou comigo. Até o último suspiro, seja seu ou teu, seja teu ou dele, você vai cuidar. Então isso é uma coisa muito séria, sabe? Você ouvir e entender o teu lugar. Amém. E a salvação veio. Salvação veio. Veio. E tato, como ele disse, vou acabar. Porque Jorge era um dos melhores, pastor Jorge era um dos melhores. Cabeleireiro, ele ganhou o 10º lugar do estado do Rio de Janeiro. Tá? Ele ganhou. Ele penteava Miss Varig todos os anos. Tá? Era ele que ganhava para pentear o concurso das Miss. Entendeu? E Deus foi e tirou tudo. Pra vida, Graças a propósito. Grande saudade. Eu imagino que zero. Não, mas só corta o meu. Agora só corta o cabelo da Tem pastora. nada de nada.
Não parece que eu nunca nem fui cabeleireiro. Bom, o que eu mais amo é estar no altar, orando, falando da voz de Deus. Isso para mim que é vida. Amém. Pastora, e fora esse momento, teve uma grande cura na vida da senhora também. Sim. Em 2009, eu passei mal dentro de um mercado. E lembro que o doutor Armando falou assim: você teve a queda de hipoglicemia, come alguma coisa. E eu ali continuei passando mal. Eu lembro que eu rodei o mercado como tonta e eu segurava nas coisas, ver se passava. E não passou. Daí, quando eu fiz exame, deu que eu estava com leucemia e que estava muito mal. E eu acho tão engraçado que eu comecei para a Igreja Mundial do Poder de Deus. Lá, para Jesus me curar, tá? Eu acho tão engraçado que lá eu orava por todo mundo. Quando chegava na rua, eu não orei por mim, o pastor não orou por mim. E ia embora, porque o culto já tinha acabado, terminado. Isso foi por várias vezes, sabe? E eu passando por aquela luta, indo na doutora. Eu lembro que a doutora, quando começou a ler o meu exame, ela começou a baixar, entrar debaixo da mesa. O corpo dela começou a escorregar. E eu olhei para ela sério e falei: o que está acontecendo? Porque até então não sabia. Ela disse assim para mim: você anda sozinha? Ando. Você limpa sua casa? Limpo. E disse assim para ela: eu estou até bordando uma cauda de noiva. Ela falou: você? Eu sim. Daí olhou para minha irmã, falou assim, minha irmã começou a chorar, a mais velha: olha, você está com um grau muito forte de leucemia. As suas células ruim come as suas células que nascem boa. Daí eu comecei a rir, que eu lembro que ela falou assim: você tem uma religião? Eu falei: sim. E dei uma risada para ela e disse: era o que eu tinha que ter feito há muito tempo. E para fazer a campanha para a igreja. Foi quando eu comecei e orar pelos Jorge, pelos meus filhos, pelas pessoas que me pediam oração, pela igreja. Me tornei a líder de quase 160 obreiras da Redondeza, que era toda a Redondeza, que eu tomava conta, era uniforme, era ensinar elas como elas iam trabalhar na igreja, era liderar a cozinha dos pastores, o almoço deles. E eu me lembro que teve o apóstolo Valdomiro, foi no Maracanã, um dos maiores estádios do Rio de Janeiro. Do Brasil. Quando eu olhei assim, falei: meu Deus, está lotado, onde que eu vou sentar? Eu e meu irmão. Daí eu fui subindo, engateando, lá no último lugar, que não tinha mais lugar. E chegando lá, eu fiquei em oração. E olhando aquelas pessoas todas na cadeira, pessoas deitadas na cama. Eu falei assim: Deus, o que vai acontecer com esse povo? De repente ele entra. Quando ele entra, eu sei que muita gente fala mal dele, todo mundo tem defeito, mas conforme ele ia passando, as pessoas iam pulando da cama, pulando da cadeira de roda, e eu lá em cima, quando eu olhei para ele lá embaixo, eu fui curado. Meu Deus, que experiência. Curada. Daí foi quando eu lembrei: quando você intercede por alguém, Sim, tem alguém que é o Espírito de Deus que intercede por você. o Espírito Santo. E ele intercedeu por mim. E eu olhei a minha mão, né, porque eu era branca, né? Igual essa letra que saiu. Eu sou um milagre. Você é um? Eu sou um milagre. Dois. Nós somos um milagre.
E quando eu olhei para minha mão, a minha mão estava isso aqui que você vê, vermelhinha. Daí eu olhei assim para minha mão e falei assim pro meu irmão, eu fui curada. Ele, como assim que você sabe? Falei, eu fui curada. Ele falou, você não fui da diabetes? Falei, mas eu fui curada. Eu estou curada. Porque eu senti que dele saía incrível, a unção que batia em mim e eu fui curada. Só em olhar as pessoas pulando, mas pulava mesmo, sabe? E ele só em passar e quando ele estendia a mão, as pessoas, pum. Precisa acreditar, né? Precisa. Só a mulher do Eu falo sangue. tem um versículo tremendo que eu sempre digo. A palavra de Deus diz assim: tudo que pedires em nome do meu filho, crendo, recebereis. Tá? Mas não é você pedir. Na verdade, a parte-chave está em você crer. Você tem que crer. Você vai pedir em nome do filho dele? Você vai, tá? Mas você só vai receber se você crer. Eita, quando eu falo de intercessão, a Dona Helene ficou até feliz, né? É porque eu acredito que os maiores milagres acontecem não só quando a gente está ali pedindo, clamando, né? Sim. Mas quando você tira o foco do seu problema e passa a interceder por outras pessoas, como ela fez, ela estava com leucemia, uma doença gravíssima, e ela ia para a igreja, ela nem lembrava dela. Não, esquecia. Não ia sozinha, e porque à noite foi proibido andar. A doutora falou, claro, à noite esquece. Eu falei assim, o quê? À noite não posso, mas de dia eu posso. Eu vou atrás. Mas chegava lá e esquecia totalmente. E eu, Como diz a cantora Raquel Silva, se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Eita, glória, hein? amém. Ei, Dona Helene, que episódio hoje, hein? Marcante, Marcante, né? forte as experiências com Deus, né? Você vê, muitas vezes a gente, como a gente ouviu lá no culto de missões, né? Entra e sai da igreja sem buscar uma experiência verdadeira com Deus, né? E ela buscou no secreto do quarto e teve a salvação. A gente já sabia que o pastor Jorginho era uma bênção, mas agora a gente entende que é uma bênção junto com a senhora. Sim. Meu Deus, Deus uniu vocês literalmente assim para viver um milagre. E eu sou grato pela oportunidade que Deus está me dando aqui nesse momento de estar aqui junto com vocês. Pessoas, né, que eu admiro. O pastor Jorginho há um pouquinho mais de tempo, que eu tenho um pouquinho mais, né, vi ele algumas vezes a mais, mas um grande prazer conhecer a senhora, pastor Silvânia. Eu tenho certeza que a fé de muitos vão ser edificada através desse episódio por conta vocês pediram a experiência para Deus e ele atendeu e transformou, né, a vida do pastor Jorginho Amém. através da intercessão da senhora e esse grande milagre que é a cura da leucemia, uma doença gravíssima que muita gente que está nos assistindo aí, algumas pessoas podem estar passando por esse problema e entender que a fé, né, o Deus que fez milagre lá no passado é o mesmo Deus que opera até hoje. Sim. Eu fui condenado por 3 médicos de Lisboa que não tinha solução no fígado. Sim. Nem transplante eu poderia fazer, porque todo o sistema imunológico estava destruindo. Não vivo do que vejo, mas vivo porque creio no poder da palavra de Deus. Amém. Então aqui, eu fui até a um médico aqui, em Alphaville, se chama Dr. Lenilton, um homem muito amável, e ele falou assim, poxa,
seus exames estão melhor do que o meu, você está muito bem. Eu só é cuidado pelos médicos dos médicos. É, glória a Deus. Glória a Deus. Só ele. Vamos começar pela pastora. Pastora, olha, eu sei que a senhora já deixou assim um belo testemunho, mas eu gostaria que a senhora olhasse para aquela câmera que está ali e a senhora deixasse uma palavra para quem está assistindo a gente nesse momento. A minha palavra é que eles buscam mais ao Senhor Jesus, que intercedam pela vida de outros, para que possam receber o milagre do alto, né? E que venham se converter em nome de Jesus. É isso que é o meu desejo, da minha alma. Glória a Deus. Amém. E se a senhora pudesse resumir a história de vida da senhora em 1 minuto, como seria? Como seria um milagre de Deus? Amém. Um milagre. Amém, meu querido. Meu casamento, meus filhos, a minha vida, a minha saúde, que estou de pé, né? Todos os dias eu agradeço que eu levanto com vida, né? E que Deus possa fazer a mesma coisa por todos que estão nos assistindo. Amém. Amém. Pastor Jorginho, o senhor também. Se o senhor puder deixar, eu queria pedir para o senhor deixar uma palavra naquela câmera ali para quem está nos assistindo agora. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. É isso que eu queria dizer. Privilégio hoje que eu tenho é de ter Cristo dentro de mim. Não é uma religião. Jesus não é evangélico, não é batista, não é candomblessista, não é umbandista, não é de umbanda, não é budista. Ele não é nada disso. Ele veio salvar e buscar tantos quantos se haviam perdido, para ter um reencontro com o Pai. Então eu quero deixar uma mensagem. Conheça Jesus como seu Salvador. Amém. Ele pode mudar a história da sua vida. Ele mudou a minha, me libertou da depressão, da loucura, dos vícios. Eu quero dizer que eu sou feliz. Eu não sou feliz porque eu sou casado. Não sou feliz porque eu tenho 3 filhos. Não sou feliz por nada. A minha razão de viver é Cristo Jesus, o meu Salvador, que você o conheça também como o Senhor da sua vida e o aceite como Salvador. Amém. Glória a Deus. Dona Elaine, e o resumo de hoje? Hoje tá difícil fazer um resumo, hein? Meu Deus, muitos milagres, né? Podemos dizer que estamos à frente de 2 pessoas improváveis, de um casamento improvável que foi transformado pela fé, pela intercessão e pela vontade também, né? Pelo posicionamento que o Senhor teve. Sou grata a Deus por conhecê-los e tenho certeza que vou carregar essa mensagem para o resto da minha vida. Amém. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês querem deixar um abraço, algum recado especial para alguém? O momento é agora. Eu quero dizer a vocês que Jesus nos ama. Amém. É a palavra mais linda que pode se ouvir, é Jesus me ama. Amém. Amém. Quero agradecer por estar aqui neste momento com vocês dois, com eles, O pessoal da Tizânia. aqui nessa entrevista, que eu sei que vai alcançar muita gente. Amém. O propósito é esse. É isso que eu quero dizer. Amém. É isso aí, eu espero que você tenha gostado e já tenha deixado aquele like nesse vídeo, tenha deixado, comenta aqui, escreve aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção nesse episódio, assim, tá marcado, né? Sim. Como, assim, um dos maiores milagres que nós recebemos aqui no nosso canal. Hoje foi o episódio 71 e compartilha esse link, distribua, compartilhe essa mensagem, tá bom? E eu te espero na próxima semana. Qual que é o melhor episódio mesmo, Helene?
O próximo.